Vamos ver. Uhum. Agora está pronto, Clóvis, pode ir. Então tá, gente. Boa tarde, meu nome é Clóvis. Eu peguei esse problema proposto número 1 da aula 5, a aula de hoje. Pontos notável 3, circuncentro e ortocentro. O problema diz o seguinte: seja ABC um triângulo tal que o ângulo ABC mede 50 graus. Seja F um ponto qualquer sob o lado AC. Está aqui o ponto F. Se M e N são os ortocentros, M e N, dos triângulos ABF e BFC, respectivamente, determine a medida do ângulo MFN. Foram traçadas as alturas, né, a altura AE, FI e BJ do ângulo, aliás, do triângulo ABF, e as alturas DF, FD, NC e BN. Aqui o ortocentro N.N, que representa o ortocentro do triângulo BFC. O interessante é que coincidiu essas alturas BJ com BN dos dois triângulos, e o ortocentro do triângulo BFC ele é externo, tá? E o do triângulo ABF ficou interno, pela construção que foi feita. Então é o seguinte. E está alinhado, né, com a... Ficou bem alinhado mesmo. Tá? Então, observe que BJ, AE, o segmento BJ, o segmento AE e o segmento IF são as alturas do triângulo ABF. ABF. Tá? E M é o ortocentro do triângulo ABF, o ponto M. Os segmentos DF, CN e BN são as alturas do triângulo BFC, ok? E N é o seu ortocentro externo do triângulo BFC, tá? Feito isso, consideramos o ponto B, aliás, o centro de um círculo onde os pontos A e C pertencem à circunferência do círculo, tá? Subtende-se que AB e BC, eles são, que são lados do triângulo, são raios da circunferência, tá? Essa característica dessa construção leva à seguinte conclusão, que o triângulo ABC, ele é, no mínimo, isósceles. Logo, os ângulos da sua base medem 65 graus, ou seja, são iguais. Por quê? Porque o problema nos deu o ângulo B, valendo 50, né? 180 menos 50, 130, dividido por 2 dá 65. Tá? Continuando. Observando aqui o triângulo AFI, como IF ou FI é altura, logo esse ângulo é retângulo, vale 90 graus. Como esse ângulo, o ângulo A mede 65, logo o ângulo I, aliás, o ângulo AFI vai valer 25 graus. Ok? Voltando a nossa atenção agora para o triângulo FDC, ele é semelhante ao triângulo AFI. Vai ter os mesmos ângulos, 90, como já tem 65 por ABC 6 isósceles, e aqui 25. Tá?
Observe que os ângulos AFI e MFJ, eles são ângulos, né, semelhantes, congruentes, possuem o mesmo valor, 25 graus. Tá? Opa, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Dei uma passada a mais aqui, só um instante. Tá, que essa passagem 7. Observa aqui que os ângulos JFN e DFC, eles são OPV, ou seja, eles são ângulos opostos pelo vértice, possuem o mesmo valor, 25 graus aqui, ó. Ângulo JFN e o ângulo DFC. Então, eles são opostos pelo vértice, então o ângulo JFN também vai medir 25 graus. Com isso, o que é que a gente conclui? E o ângulo AFI, ele é igual ao ângulo MFJ, como já falei, né? O ângulo MFN, que é o que o problema nos pede, ele é a soma do ângulo MFJ e JFN. Ou seja, é a soma do 25 graus de um mais 25 graus de outro, que dá 50 graus, que é o valor do ângulo pedido. Assim, a medida do ângulo MFN é igual a 50 graus. Tá? Essa foi a solução que eu encontrei. Espero estar correta. Obrigado e boa tarde. Com a experiência de fechar, muito Tá. boa. Eu acho que eu perdi só um detalhezinho, né? Por que o BA é igual a BC? Tá, vamos voltar lá. Uhum. Veio intuitivamente, né? Fazer o ponto B o centro de um círculo. Quando eu construí o círculo, coincidiu do ponto A e C pertencer à circunferência. Daí, o que é que decorre dessa? Qual a consequência disso? Que AB e BC é raio. Como AB e BC é raio, possuem a mesma medida. Como possui a mesma medida, esse triângulo ABC, ele é no mínimo isósceles. Ele é isósceles, a partir Tá? que tem... É porque eu não sei a medida de AC para considerar eles isósceles, entendeu? No enunciado, como é que estava no enunciado o problema? Que é o problema Daí, 1, né? ó, ele diz que é 50 graus, né? Uhum. Tá? Aliás, vai ser isósceles, né, no caso, né? Tá? Porque ele já deu esse valor aqui, ó, 50. Tá? Eu considerei ele no mínimo isósceles, né? Não afirmei porque eu não calculei aqui, mas levando em consideração esse valor de 50 graus, né? Alô, tá ouvindo aí? Ô Clóvis. Pois Sim, não. eu estou acompanhando, estou tentando ver se eu... Justificativa. Você consegue mexer no Sim. ponto A? Você desce ele na direção do B, vê se mantém lá o... O A? Não, é lá em cima, esse é o B. Eu acho que não. Eu ainda não pesquei por que eles... Por que é raio? É porque... Oi? O Clóvis, você vai conseguir movimentar só o ponto C, se eu não me engano, porque o A é fixo. É porque quando você usa a ferramenta para fazer esse ângulo de 50 graus, na verdade, ele vai fornecer o ponto aqui distante. Por isso que eu construí a reta, né, que passa por A, né, no caso o A seria C', aí depois o A ele ficou livre.
Na construção do GeoGebra, quando você pede para fixar o ângulo dado, ele vai girar o ponto C em torno do ponto B, né, no sentido, com o ângulo dado. Mas aí Mas eu parti para essa questão de construir a circunferência, foi intuitivamente eu que fiz, entendeu? Veio na mente tentar resolver por essa forma. Você tem que passar. Define ali, no lugar do ponto A, você chama ele de ponto C'. Aqui, nessa passagem, eu veio à mente, será que se eu considerar o ponto B centro da circunferência, não vem a resolução, entendeu? Então, mas aí você o que o Alessandro está particular falando. do ângulo isósceles. Oi? Você está colocando um caso particular em que o triângulo BCA, ele é isósceles. Então, eu reafirmo, quando você constrói esse ângulo de 50 graus pela ferramenta do GeoGebra, ele pega o ponto C, ele dá um giro, não é? E leva lá no ponto A de maneira isósceles. Então, aí ele já constrói assim, né? Já constrói isósceles. Então, você tem que jogar uma reta, né, de B até aquele ponto A, e aí definir um outro ponto que vai ser livre sobre o segmento. Tá, por isso que o seu ponto A está fixo, você não consegue movimentá-lo. Ele depende do seu ponto C, e o ponto fixo que faz a alavanca é o ponto B. Por isso que deu uma circunferência, por isso que você consegue passar, porque ele sempre gira em torno de um... Ele usa a circunferência para construir. Então, de maneira lógica, ele vai ter que dar uma circunferência na hora que você pede para passar em cima. Ali onde está escrito nas definições, olha lá, o A igual a giro, né, sobre o ponto C de 50 graus em torno do ponto B. Isso, giro. Então, quando ele girar, né? se ele fez esse giro, evidentemente ele manteve, né, a distância. Então, aí nessa construção, no lugar do A, você chama ele de C', tá? E aí, depois, você define o A, isso, C'. C'? Isso. Tá. Pronto. Aí, agora põe um ponto em cima, em qualquer lugar nesse segmento BC'. Põe lá perto, lá um pouquinho, entre o I e o C' ali, ó. Botar outro ponto? É isso. O ponto, isso. Vai lá e clica lá em cima da reta, ver se ele vai ficar um ponto ali em cima. Ali. Isso. Ok. Isso, agora vê se consegue levantar ele, percorrer ele sobre a reta. Isso. Agora sim, agora você vai... sobe lá em cima, onde está o seu triângulo? Nas definições aqui, ó, onde está o triângulo, né, C', onde é que está esse triângulo? Ou esse segmento? Não entendi. Aqui na sua coluna de álgebras aqui, ó. Agora você vai fazer o triângulo, né? Vai fazer o triângulo ABC. Agora sim, né? Ele tá livre ali. Tá, eu entendi. O ponto, né? Agora só para não perder, agora no lugar do C', tem que passar todas as propriedades para esse novo ponto A. Tá. Mas na sequência, né, das demonstrações tá bacana, tá legal. E eu achei bastante interessante aí que, né, tem um circuncentro, né, no interior, né, porque eu tenho um triângulo agudo, né, consequentemente o outro ele é obtuso, e logo vai estar no exterior. Mas o que eu achei interessante, né, não sei se isso vai sempre valer pelo fato do triângulo ser isósceles, né, eles estarem alinhados, né? Agora não sei se vai ter mais essa propriedade de alinhamento aí. Mas parabéns.
Ok, dá licença. Obrigado aí, professor. Beleza? Beleza. Parece que alguém também tinha se prontificado, né, a apresentar na sequência, que eu vi Rafael rapidamente. Freitas. Beleza. Olá, boa tarde, está me ouvindo aí, pessoal? Sim. Estão conseguindo ver a minha tela? Sim. Sim. Então, pessoal, o problema que eu escolhi A ele letra diz, aqui tá miudinha, né? E tá judiando de mim e do Juan, eu acho. deixa eu ver se eu, não sei se eu vou conseguir aumentar aqui agora. Põe propriedades lá, vamos ver. Operações, vai lá, põe lá no médio aí, ó. Isso. Tem que ter. Não, precisa ser também. O Juan não tá tão cegueta assim, não. Obrigado. Tá bom, então, pessoal, o problema que eu escolhi, ele diz que, dado um triângulo escaleno, ABC, tá ali o triângulo, aí sejam A', B' e C' os pontos de interseção das bissetrizes internas, de A, B e C, com os lados opostos. Então, aqui tracei a bissetriz referente ao ângulo A, encontrei o ponto A' no lado oposto, a mesma coisa para o ângulo B, encontrei B', e a mesma coisa para o ângulo C, encontrei C'. Aí, seja A duas linhas, a interseção entre BC e a mediatriz de A'. Então, tá aqui a mediatriz de A', que é essa reta laranja, ela vai encontrar o prolongamento do lado BC aqui nesse ponto A duas linhas. E, analogamente, a gente vai construir, então, os pontos B duas linhas e C duas linhas. O B duas linhas eu traço a mediatriz referente ao segmento B', e depois faço a interseção entre essa mediatriz e o lado AC, encontro aqui o B duas linhas, e o C duas linhas eu traço aqui a mediatriz referente ao segmento C', que é essa mediatriz aqui, e a interseção dela com o prolongamento do lado AB vai me dar o C duas linhas. O que eu tenho que provar é que esse ponto A duas linhas, B duas linhas e C duas linhas, eles são colineares, como mostra aqui. Né? Então, eu tenho que mostrar a colinearidade desses três pontos. Okay? Então, vamos à demonstração. Então, é o seguinte, pessoal, eu decidi usar coordenadas baricêntricas, porque eu tentei atacar o problema com a geometria mais clássica e passei horas pensando ali e não saiu nada, né? Então, eu decidi tratar esse problema com coordenadas baricêntricas para ver se sai alguma coisa, né? A vantagem das coordenadas baricêntricas é que, primeiro, que elas são invariantes para transformações como rotações, translações e reflexões, né? Já que essas transformações, elas preservam a área. E é importante dizer que as coordenadas baricêntricas, elas estão intimamente ligadas com as áreas, né? Então, a gente pega um triângulo de referência, né? Um triângulo ABC, por exemplo, e aí a gente coloca um ponto P no plano. Aí, a partir desse triângulo de referência, eu consigo escrever o meu ponto P como sendo uma média ponderada dos vértices ABC. Então, assim, as coordenadas baricêntricas, elas basicamente trabalham com áreas, né? Então, por exemplo, um ponto P, ele é dado por a área de PBC, PCA e PAB. Um ponto P qualquer do plano, né? Essas serão as coordenadas
baricêntricas de P, através dessas áreas. Então, eu vou aplicar esse conceito para o ponto B. Eu vou fazer o meu ponto P ser o ponto B. Então, eu vou ter que as coordenadas baricêntricas de B vai ser a área de BBC, BCA e BAB. Bom, então, a área do triângulo BBC, evidentemente, é zero, uma vez que B, B e C são colineares, né? E a mesma coisa eu posso dizer para o BAB, né? Porque B e A, eles são colineares, então a área desses dois é igual a zero. E a área do meu triângulo de referência, eu poderia chamar de K, por exemplo, e tem uma propriedade que me permite multiplicar ou dividir as coordenadas baricêntricas de modo que não mude, né, as propriedades. Então, eu posso, por exemplo, dividir todo mundo por K, e aí eu fico como sendo 1 aqui. Eu também poderia tomar o triângulo de referência como tendo uma área unitária, né, sem nenhum problema. O próximo passo agora, a minha intenção é tentar escrever o ponto B' em coordenadas baricêntricas, né? Então, para isso, eu vou ter que calcular essas três áreas aqui. Então, eu pensei o seguinte, eu tenho aqui, BB' é uma bissetriz. Aí, eu vou olhar para o triângulo B'BC, B'BC, que é esse triângulo aqui, que eu tenho que analisar ele aqui, né? E também vou olhar para o triângulo B'AB, que é B'AB, que é esse triângulo aqui, né? Eu vou traçar as alturas deles, né? Então, aqui, ó, de B' até D, tracei a altura desse triângulo, tracei a altura aqui desse triângulo B'AB, que é o segmento B'E, e como isso aqui é bissetriz, a gente sabe que a distância de B' até E é igual à distância de B' até B. É uma propriedade aí das bissetrizes, né? E, portanto, pelo caso lá do ângulo oposto, né, você consegue concluir isso. E, então, é o seguinte, a área, agora, desses triângulos, eu posso dizer, por exemplo, que a área desse triângulo aqui, então, assim, essa altura é igual a essa altura, né, por causa da propriedade da bissetriz. Então, a área desse triângulo vai ser A minúsculo, eu estou chamando esse lado BC de A minúsculo, né, vai ser um A minúsculo vezes H sobre 2. A área desse triângulo aqui, eu estou chamando o lado AB de C, né, porque ele está oposto ao vértice C. Eu estou chamando, então, esse lado que vai de A até B de C minúsculo. Então, será C minúsculo vezes o mesmo H, né, porque eles têm a mesma altura, dividido por 2. E aí, novamente, pelo que eu falei anteriormente, né, eu posso suprimir esse H sobre 2 das coordenadas baricêntricas e ficar com apenas A, C, e a área desse triângulo B'CA é igual a zero, porque eles são colineares, né, ó, B'CA são colineares, portanto, a área desse triângulo é zero, e eu tenho, então, que as coordenadas baricêntricas do ponto B' é dada por A0C, ok? Próximo passo aqui. Então, agora é o seguinte, eu vou escrever as coordenadas baricêntricas de B, que foi dada inicialmente por 0, 1, 0, eu vou escrever ela assim, bastando para isso multiplicar todas as coordenadas por A mais C. Então, fica A mais C vezes 0, que dá 0, 1 vezes A mais C, que é A mais C, e A mais C vezes 0, que é 0. E por que que eu fiz isso, né? A minha intenção é deixar o ponto B e o ponto B' balanceados. O que são pontos em coordenadas baricêntricas, pontos balanceados, né? São pontos onde a soma das coordenadas baricêntricas são iguais. Então, se você perceber o ponto B', a soma das coordenadas baricêntricas é A mais C, e a mesma coisa para o ponto B, a soma das coordenadas baricêntricas também é A mais C, portanto, o ponto B' e o ponto B estão balanceados, o que me permite calcular, então, o ponto médio de BB', que eu estou chamando de MBB', que pelo colorário lá da proposição 2.6 do nosso material, o ponto médio é dado pela soma desses pontos, desde que
esses pontos estejam balanceados, né? Então, vou ficar com A mais 0, que é A, vou ficar com 0 mais A mais C, que é A mais C, e C mais 0, que é C. Então, esse é o ponto médio de B'. Okay? Então, vamos aqui para o próximo passo. Agora, aqui nesse próximo passo, a reta que contém os pontos B', que é essa reta aqui, B', é dada pelo determinante dessa matriz, né? Então, eu coloco x, y, z, coloco as coordenadas de B que eu tenho lá em cima, 0, 0, 1, 0, aqui, coloco as coordenadas de B', né, que eu tenho que estar aqui, ó, A0C, está aqui, calculo o determinante através da regra de Sarros, e chego que a equação da reta que contém esses pontos é dada por xc menos az igual a 0, né? E agora a gente vai partir para um outro conceito, que é o conceito de ponto no infinito, né? A definição de ponto no infinito nada mais é de que um ponto cujas coordenadas baricêntricas, né, a soma das coordenadas baricêntricas é igual a 0. Então, você pode perceber que a soma das coordenadas baricêntricas desse ponto é igual a 0. Portanto, esse ponto é um ponto no infinito. E, além disso, ele é um ponto que pertence a essa reta aqui, que eu obtive anteriormente, né? Tanto é que, se você substituir essas coordenadas aqui na reta, você vai ver que a igualdade se torna verdadeira, né? Então, esse ponto no infinito é um ponto desta reta, né? Pertencente a esta reta. Então, vamos aqui para o passo 9. Deixa eu chegar um pouquinho para cima. Bom, agora aqui, pessoal, a gente vai trabalhar com o conceito de retas perpendiculares em coordenadas baricêntricas. Primeiro é necessário definir essas notações de Conway, né? O que é SA, por exemplo? O SA é 2 vezes a área do meu triângulo de referência vezes a cotangente do ângulo A. O que é SB? O SB é 2 vezes a área do triângulo de referência vezes a cotangente do ângulo B, e assim sucessivamente. Aí você faz uma manipulação algébrica através da lei dos cossenos, e você consegue chegar à conclusão, por exemplo, que o SA ele é dado por menos A mais B ao quadrado mais C ao quadrado sobre 2. O SB, ele mantém o mesmo padrão, a diferença é que agora é o B que é negativo. Então, você fica com A ao quadrado menos B ao quadrado mais C ao quadrado sobre 2. O SC é o C que é negativo. Então, você fica com A ao quadrado mais B ao quadrado menos C ao quadrado sobre 2. Isso aqui é só para a notação não ficar muito carregada, né? Mais carregada do que já é, né? Então, é o seguinte, a equação de uma reta perpendicular, ela tem esse formato aqui, onde eu coloco pontos genéricos, né, x, y, z. Aqui na segunda linha eu vou colocar pontos que pertencem a essa reta. No caso aqui eu vou colocar o ponto A mais C e C. E aqui nessa última linha, eu tenho que usar justamente o conceito de ponto no infinito. Então, assim, eu pego a segunda coordenada do ponto no infinito e multiplico pelo SB. Depois eu faço menos a terceira coordenada do ponto no infinito, multiplico pelo SC. O que vem aqui agora? De novo, a terceira coordenada do ponto no infinito vezes SC, menos a primeira coordenada do ponto no infinito vezes o SA, e aqui vai ficar a primeira coordenada do ponto no infinito vezes SA, menos a segunda coordenada do ponto no infinito, só que como é menos A menos C, então fica A mais C vezes o SB. Então, a mediatriz do segmento B', ela tem essa cara aqui, né? A equação da reta mediatriz tem essa cara. Uma outra observação é que o ponto B, 2 linhas, ele pertence à reta que passa pelos pontos A e C. E se você for calcular as coordenadas baricêntricas de A e C, você percebe que as coordenadas baricêntricas de A é 1, 0, 0, as coordenadas baricêntricas de C é 0, 0, 1. Você faz a matriz usando essas coordenadas,
e você chega à conclusão que esta reta aqui, ela tem equação y igual a zero. Portanto, se B2' pertence a essa reta, então B2' é desse tipo, onde a coordenada y é igual a zero, né? Então, você fica com o B2', zero, pelo fato apresentado anteriormente, e W2'B. É assim que eu estou chamando as coisas, tá? Vamos para o próximo passo aqui. Então, veja, eu substituí agora o ponto B2' na equação da mediatriz, porque ele pertence, né? Está aqui o ponto B2' pertencente a essa mediatriz, e ficou com essa cara aqui, né? Dá um trabalho gigantesco calcular isso, né? Eu simplifiquei bastante aí, tá, galera? Para não ficar muito sujo. Aí você vai, uma manipulação algébrica aqui bem complicada, né? Tem que ter bastante cuidado, bastante atenção. E no final das contas, depois disso tudo, você consegue encontrar as coordenadas baricêntricas do ponto B2', que é dado por essa expressão aqui. Então, isso tudo que eu fiz foi só para encontrar as coordenadas baricêntricas do ponto B2'. Eu tenho que fazer tudo isso novamente para encontrar as coordenadas baricêntricas de A2' e de C2'. Então, de maneira análoga, eu encontro isso, né? E essas são as coordenadas de C2' e de A2'. Então, finalmente, o que eu vou fazer agora? Eu vou calcular o determinante formado pelas coordenadas baricêntricas desses 3 pontos, que é esse determinante aqui, que me deu muita dor de cabeça, né? Porque é uma trabalheira, né? Vocês estão vendo a expressão aí. E aí eu cheguei à conclusão que esse determinante dá zero. Ou seja, como que a gente interpreta isso? Se o determinante é a área do triângulo formado por esses 3 pontos, e essa área é igual a zero, isso significa que os pontos A2', B2' e C2', eles são colineares, e assim eu concluo o exercício. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Obrigado. Muito boa apresentação. Deixa aí um pouquinho na tela para a gente dar mais uma babada ainda, né? Vamos começar. A hipótese de se iniciar com um triângulo escaleno é para que não tenha retas paralelas aí. Acho que sim. Para poder interceptar alguma... Exatamente, porque senão você não vai ter as interseções. Vou só subir um pouquinho. Acho que nessa daí eu estou tentando... entendi aqui, coloca-se as coordenadas, né, dos pontos aí no determinante, igual a zero, isso aí vai dar a equação da reta, né? Isso, a reta perpendicular em coordenadas baricêntricas, ela tem essa cara e ela precisa que você determine pontos no infinito também. Então, o ponto no infinito ele é essencial para que você consiga escrever retas perpendiculares. Um outro conceito bem interessante em coordenadas baricêntricas que eu estudei é que 2 retas são paralelas se elas possuem pontos no infinito em comum. Diferente da geometria clássica que nós estamos acostumados, onde 2 retas são paralelas sem intersecção vazia, aqui não, aqui 2 retas são paralelas se elas possuem um ponto no infinito em comum, né? Então, é um conceito muito, muito interessante também, né? Segundo os engenheiros do Havaí, né? As retas se encontram em Belém do Pará. Rafael, parabéns, eu gostei bastante dessa sua abordagem, né? Ali ia me levar a ideia de um Menelaus, alguma coisa, mas também, né, não sei qual que... Professor Alessandro, exatamente, eu tentei enxergar um Menelaus ali, e eu até consegui resolver de maneira um pouco mais elementar, só que eu não consegui provar a semelhança de 2 triângulos que eu precisava.
eu não tenho o desenho aqui agora, eu não sei se é um triângulo que fica aqui por fora, ó. Aí ele vai ser semelhante, aí eu traço o arco, vai cair naquele seu desenho. Lembra aquela sua aula que você apresentou, um negócio bem parecido com isso? São externos, né? Isso. E aí você usa aquele conceito do Menelaus para pontos externos. Uhum. Eu tentei resolver dessa maneira também, mas eu não consegui provar a semelhança de dois triângulos que ficam aqui por fora, né? Na verdade, é a semelhança de um triângulo aqui por fora e esse grandão. Eu não consegui provar isso, então eu parti para essa demonstração, mas com certeza eu queria a ajuda dos colegas, né? Se fosse possível resolver esse problema de uma maneira mais... Não, assim, eu fico imaginando, né, professor, se uma questão dessa cai para mim em uma competição olímpica, eu não vou ter tempo de calcular todas essas coisas, eu não vou ter tempo de fazer uma resolução como essa, portanto, se faz necessário ter uma resolução um pouco mais rápida, né? Então, essa solução, apesar de elegante, eu não acho nada prática, né? Eu precisaria de uma solução um pouco mais rápida, né? Então, se algum colega depois quiser me ajudar a pensar, né? Ô, Rafael, o que eu estou pensando aqui, isso o João vai concordar, o Juan, cara, eu pego essa solução aí e escreve um artigo. Mais um artigo? Não, coloca algumas definições, explica um pouquinho o que são essas notações. Agora você já falou alguma palavra que de Conway. Olha, eu achei muito legal, porque o que tem aí, mesmo se tiver uma solução elegante, solução curta, vai corroborar, né, com a que tem. Essa geometria que você está apresentando, para mim, é uma coisa bastante não convencional, né? Então, eu organizaria ali, né, um artiguinho assim, né, deve ter lá umas 4, 5 páginas, né, com alguma fundamentação da teoria, e fazer a submissão aí, né, da resolução desse problema. Exatamente. Esse conceito de coordenadas baricêntricas, ele foi apresentado pelo matemático Auguste Ferdinand Möbius, em 1827, né? E olha só, uma matemática tão antiga, né, que eu não conhecia, né? E eu achei assim uma ferramenta extremamente poderosa, né, para tratar de alguns problemas olímpicos, né? Inclusive eu já estava com umas ideias aqui de tentar tratar aquele problema que vocês estavam discutindo ali anteriormente como coordenadas baricêntricas, né? Para ver se sai alguma coisa, né? Então tipo assim, é uma ferramenta a mais que eu tenho. E eu acredito que eu só vou me desenvolver a partir do momento que eu tiver mais ferramentas à disposição, né? Então, é isso que eu procuro nesse curso, né? Conhecer mais ferramentas, né? Então, eu agradeço muito aos colegas também, que eu estou aprendendo muito com eles aí, apresentações maravilhosas, né? Os professores também. Então, posso complementar? O Alessandro. Qual que é a sua formação, Rafael? Então, eu sou graduado em matemática pela Unifacef, que é uma particular lá de Franca, e sou mestre em matemática pela USP. São Paulo? Na verdade, é um mestrado profissional, sabe? Aí eu fiz aqui na USP de Ribeirão Preto, né? Eu concluí em 2016. Foi um problema que eu tratei de integrais de Riemann-Stieltjes, de integração, porque assim, a integral de Riemann normal ela é muito limitada, né, a funções contínuas e tudo mais. Uhum. Então foi um trabalho onde eu tratei sobre integrais que vão além da integral de Riemann, né, porque a integral de Riemann é extremamente limitada, né. Então foi um trabalho bem legal. Teoria da medida. Isso, teoria da medida integral de Lebesgue e tudo mais, né. Okay. Acho que daria para conversar um pouco sobre isso daí, o Rafael, Juan, Alessandro. No momento tem o CNMAC está aceitando
trabalhos até dia 30 de abril. É muito fácil, né? Então, a gente está à disposição. Acho que poderia pensar, e se houver disponibilidade, né? Eu não sei o que o Juan está pensando. Cara, mas eu acho que o Rafael, cara, acho que ele pode prosseguir aí, acho que deve, né? Então, deixa eu contar uma coisa para vocês, né? Eu acho que vocês vão até dar risada, né? Que parece piada mesmo, né? Eu estou trabalhando há mais de 3 anos e meio na conjectura de Goldbach, né? Assim, eu estou pensando nela e assim, é um problema em aberto em matemática, né? Então você gosta de teoria dos números, então? Isso, eu gosto bastante também, assim, eu tenho interesse por problemas em abertos, né? Problemas em abertos me chama muita atenção, por exemplo, provar que E mais π é irracional é um problema em aberto. O π é irracional, o E é irracional, mas o E mais π a gente não sabe. A gente acha que é irracional, mas não há uma prova para isso, por exemplo, né? Então, veja, eu me interesso por esse tipo de problemas, assim, né? São problemas interessantes, assim. Eu gosto de trabalhar neles, assim, também. Muito bom. Juan? Eu fiquei impressionado com a resolução. E você usou outra bibliografia, além da que está lá no site, Rafael, que aquela dissertação. Eu não me lembro ter visto o problema de balancear as coordenadas baricêntricas. Onde você encontrou isso? Agora eu preciso ver, eu pesquisei muita coisa lá no Google, né? E tudo que eu fui achando, eu fui anotando, né? Eu preciso realmente ver qual é esse material. Mas tem aquele material que vocês postaram, né? Acho que são 2, né? Sobre Isso. coordenadas baricêntricas. Tem um bem curtinho e um mais extenso. Certo. Eu usei alguma. Então, por exemplo, quando eu mencionei o colorário da proposição 2,6, se eu não estou enganado, esse é o número, eu usei aquela apostila lá. Então, assim, para cada parte do problema, eu fui procurando bibliografias que me ajudassem a dar o próximo passo, né? Então, eu não me lembro agora quais são, assim, não sei te falar de cabeça todos os materiais que eu utilizei, né? Não, o que achei interessante, eu queria incluso que você documentasse mais esses passos intermediários, ¿no? Tentar explicar para uma pessoa que é leigo, que está interessado, mas porque essa é um pouco a filosofia que a gente está trabalhando, ¿no? Pegar esses problemas que são mais difíceis e tentar, porque o matemático de profissão, ele apresenta sem dar muito detalhe, que o resto se vire para descobrir como é. Mas a nossa ideia é tentar pegar essa matemática que é mais avançada e mastigar para que um professor consiga entender, não? Correto. Não, eu acho que eu consigo escrever alguma coisinha assim, de forma simples, né? Mas eu acho que não vai fugir muito do material que já está escrito, né? Então, eu acho que é uma questão de ter paciência, né? Pegar um dia para ler mesmo, né? Sentar, anotar. Mas, o Rafael, acho que o que o Juan está falando colocar também num PDF do tipo deixar essa construção com todas essas coisas feitas, mas gerar um arquivo do tipo LaTeX, que gera um PDF com esses links, as explicações, isso que você foi apresentando e falando durante o processo, e deixando detalhado, para que a pessoa que pegue depois, que tem interesse no assunto, saiba os passos que foram dados a cada momento, porque que é justamente o ponto que o Juan estava falando. Às vezes, o passo que é elementar em algum momento, logo em seguida, para uma outra pessoa, não é tão elementar.
Então, acho que essa é a filosofia que o Juan... Entendi. Então, eu poderia escrever, por exemplo, especificamente sobre esse problema no LaTeX, mas com mais detalhes, e é essa a proposta, então. Com as Isso. bibliografias também, né? Bibliografia consultada, as referências bibliográficas. E aí vai citando A mas introduçãozinha histórica que você falou. exato, aí a gente pode sei lá, conversando e olha, aqui você montaria as referências e tal. Você já escreveu o artigo, Rafael? Publicou? Não, artigo, cara, eu escrevi uma vez só na graduação. Faz muito tempo que eu não escrevo um, viu? Eu escrevi um na pós-graduação, então já tá bem. Rafael, um detalhe que no qual acho que daria para publicar, sim, é que naquele material somente tem um problema resolvido. Normalmente, quando alguém prepara uma aula, aquela apostila que está lá na aula de Baricentro, ele tem um único problema, ele tem uma lista de 10 problemas, mas o professor somente resolve um problema. Entendi. Então, se, por exemplo, você conseguir resolver 3 problemas utilizando essa técnica, com certeza isso é uma publicação. Entendi. Eu vou pensar no assunto, sim. Eu acho que vai ser bacana. A gente pode, muito bom, parabéns. A gente pode conversar depois em mais detalhes essas coisas, que aí a gente acho que já tem algum conhecimento. Ok. Só uma ideia que estava ocorrendo aí também, aí de repente você pode organizar, né, essa resolução e juntar com a resolução do Juan, que sempre escreve 5, 6 problemas. Para tiver alguma coisa de coordenadas baricêntricas, Juan, tá aí o seu parceiro aí de coautoria. Uhum. Não, eu acho excelente. Eu acho que valdria a pena publicar, sim. Se você conseguir resolver, juntando 3 problemas sobre coordenadas baricêntricas, com certeza é um artigo. 3 problemas resolvidos. Isso já vai dar mais de 20 páginas. Dá um artigo e tanto. Dá quase uma dissertação. Ok, então. E daí dá um grande impacto na comunidade aí. Muito bom. Fiquei com o autor, com o Juan, as minhas visualizações de artigo lá é sempre 80, 90 por semana, tudo do artigo que ele postou ali, quer dizer, o interesse, né, que tem, pelo menos só naquele portal, né, do ResearchGate lá, das publicações. Mas parabéns mesmo. Obrigado. Foi um prazer aí. Vou parar de apresentar aqui para o pessoal apresentar. Bom, obrigado. Acho que na sequência, Juan, acho que a Damiana está solicitando aí para... Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Onde você está, Damiana? Qual cidade? Acho que ela saiu. Eu sou de São José de Piranhas, na Paraíba. Saiu. Tá aí. Eu sou de São José de Piranhas, na Paraíba. Ok. Legal, um abraço, pessoal. Tá aparecendo aí? Já. Pronto, tá. Fazer o exercício 6 da aula 12. Que diz assim, que 3 segmentos, o C1, A2, C2, B1 e A1, B2, são extremos lados de um triângulo ABC e são paralelos aos lados e que passam pelo ponto P. O nosso objetivo é mostrar que esses 2 triângulos são iguais, têm a mesma área. Eu fiz aqui a construção, o triângulo ABC, aí eu fui e criei o ponto P e usei a paralela para traçar as paralelas.
Aí renomeei aqui os pontozinhos, porque estavam outros nomes, e tracei os triângulos, certo? Aí o nosso objetivo é mostrar que esse triângulo A1, B1, C1 tem a mesma área que o triângulo A2, B2, C2, certo? Esse Para ponto P fazer é um ponto qualquer é um do ponto triângulo? qualquer, eu posso mover ele. Show. Ok. Pronto. Aí, para fazer a demonstração, opa, peraí. A gente vai usar o Teorema 7, que tem lá na mesma aula do exercício. Fala assim, que tem duas retas paralelas, RS. Aí, fala o quê? Que se a gente tem dois triângulos que têm a mesma base numa reta, e aqui, tipo esse daqui e esse, eles têm a mesma área, porque eles têm a mesma base e a mesma altura por elas serem paralelas, né? O teorema diz que se a gente tem dois triângulos dessa forma, eles têm a mesma área. Então, é a partir daí que a gente vai demonstrar o nosso exercício 6. Opa. Pronto. Primeiro, a gente pode observar que a área do triângulo A1, B1, C1 é igual à soma desses três pedacinhos, né? Desses três triângulos. Eu não vou ficar falando porque a notação é extensa, mas é a soma da área desses três triângulos, certo? Da mesma forma, o A2, B2, C2 é igual à soma da área desses três triângulos. Pois bem, a gente, olhando aqui para as retas CB e BC, são paralelas, né? Que a gente construiu tal que elas são paralelas. Então, o que a gente pode tirar lá do nosso teorema é que a área desse triângulo aqui que a gente tem aqui é igual à área desse outro triângulo, né? Que eles têm a mesma base e a altura vai ser a mesma porque eles se tocam aqui na reta de baixo paralela, certo? Só que se a gente olhar... Opa, aí. Se a gente olhar agora para A2, C1 e CA, também tem aqui, vai ser a base, né, do triângulo, e ele vai ser igual a esse daqui, ó. Ele tem a mesma base que esse, e eles se tocam aqui em cima nessa paralela, certo? Então, a área desse triângulo é congruente à área desse triângulo pelo teorema. Mas a gente já tinha concluído que esse triângulo tem a mesma área desse, né? Então, logo, esse triângulo... Opa, eu tô passando demais? Estou voltando, na verdade. Vai ter a mesma área que esse daqui, certo? A gente vai fazer o quê? Vamos fazer o mesmo processo 3 vezes para a gente concluir. Agora a gente vai olhar para frente. Pronto, aqui. A gente vai olhar agora para essa paralela aqui e essa, a C, C1A, e a gente tem esse mesmo triângulo, que é congruente a esse pelo teorema, que por sua vez, se a gente olhar para B2, A1, A e B, vai ser congruente a esse triângulo. Logo, esse aqui vai ser congruente a esse, certo? E da mesma forma, com o terceiro, vai ser congruente a esse, que é congruente a esse. Então, a gente conclui que esse verdinho é congruente a esse azulzinho. Certo? Para frente, pronto. Aí, o que a gente tinha já observado lá em cima? Que a área desse daqui igual a soma dessas áreas. E esse outro é igual a soma dessas áreas.
E a gente acabou concluindo que eles eram iguais. Logo, a área dos triângulos são iguais. Certo? Certo? Conclui aí. E a gente colocando aqui na areazinha lá dos comandos com área, a gente pode também ver que é igual se a gente mover os pontos. E como é que você calculou essa área que está esse daí 1,24 aí? Qual foi a formulinha? Verão? Eu acho que eu coloquei área aqui na caixa de entrada, se eu não me engano. Tá. Ou então eu só arrastei da janela de Uhum. álgebra para a janela de visualização. Foi um dos dois. Uhum. O programa já devolve. Parabéns, que bacana, você usou de forma bastante apropriada as cores, né, as divisões, né, controle deslizante. Só ficou pequenininho para eu e o Juan enxergar, mas ficou bem organizado mesmo a construção. E você trabalha em sala de aula, né, com GeoGebra? Eu não estou em sala de aula, que eu estou fazendo mestrado e eu optei por me dedicar somente a ele. Você faz mestrado em quê? Em matemática, na UFPB. Ah, legal. Muito bom. Gostei da sua apresentação, parabéns. Posso tirar a apresentação? Deixa aí se alguém vai querer comentar. Juan, João? Não, eu queria só parabenizar. Muito boa, Damiano. Essa crítica do Alessandro aí Da letrinha. da área, talvez a tela, a parte da tela não está ocupada, não? Fica em branco. Eu sei. Então, Desperdício de espaço. ocupar toda a tela, que não fique espaço em branco. Mas gostei da apresentação também. Parabéns. Obrigada. Só vou falar mais do que eles falaram. Parabéns pela apresentação. Ficou bem dinâmico o processo. Eu gostei muito dessa apresentação de cores, essa mudança aí. Facilita um pouco a visualização. Acho que para o aluno, de forma geral, ajuda bastante. Ela usou cores da bandeira da Paraíba, não usou, não? Tem o verde que Eu não reparei, não reparei. Pois eu vou pausar a apresentação. Posta no fórum. Você já postou no fórum? Não, eu vou colocar lá. Muito bom. Pessoal, mais alguém quer apresentar? Opa. Calma aí. Posso... Peraí, tá dando um eco aqui, viu? Pronto, acho que já resolveu aqui. Eu tentei fazer a construção lá. Olá pessoal, eu sou o Ramon, não sei se o pessoal lembra ainda de mim aí. Apresentei uma questãozinha já da outra vez. Eu queria tentar mostrar uma questão, a situação, o problema do desafio que o professor Alessandro mostrou hoje. Opa. Deixa eu colocar aqui. Você conhece a Damiana, Ramon? Tá aparecendo aí? Tá rodando. Agora Acho que apareceu. Tá aparecendo aí, pessoal? Sim. Lá vai. Então, aqui, deixa eu ver. Pronto. Aí aqui tá eu tenho que apresentar aqui a figura. Deixa eu oculta. Aí, no desafio lá, ele queria que a gente colocasse as três proposições. Proposição. Aí eu coloquei uma aqui, a outra aqui e a outra aqui.
Só que aí ele pediu para a gente escolher uma das proposições para a gente demonstrar, né? Aí eu resolvi demonstrar a proposição 3. Esse pessoal é impressionante, hein, mano? A proposição 3 considere o ortocentro H e o circuncentro O do triângulo ABC, então o ângulo HAB é igual a OAC. Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer a demonstração algébrica, depois eu mostro como foi que eu fiz a construção, certo? Aqui seja o ângulo, vou chamar o ângulo HAB de alfa, tá aqui em azulzinho aqui. Aí temos que o ângulo ABC, que é esse daqui, ó, ABC, pode ser considerado como 90 graus menos alfa, né? Por causa que o quê? Por causa dessa reta aqui, ó. Que lembra que aqui tem que ser perpendicular, né? Lá pela construção. Aí, no caso aqui, forma um ângulo 90 graus. Aí a gente já sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo é 180. Então, no caso, ficaria 90, aqui já. Então, aqui fica 90 menos o alfa desse triângulo aqui. Aí sabemos que... Eu não lembro mais, não lembro como se tem um nome específico para essa situaçãozinha aqui. Eu não sei se o pessoal lembra. Quando a gente tem essa situação numa circunferência, que é aqui dado o centro, esse ângulo aqui é a metade desse outro ângulo aqui, ó, que é o ângulo ABC. Então, podemos considerar que o ângulo AOC é igual a 2 vezes o ângulo ABC. Não sei se o pessoal lembra aí desse... O ângulo central Isso. é 2 vezes o ângulo escrito. Isso mesmo. Pronto, então aí eu escrevi ele aqui. Aí agora aqui nós temos que AOC é igual a 2 vezes, como o ângulo ABC é 90 graus menos alfa, então é 2 vezes 90 menos alfa. Aí a gente tem que AOC é igual a 180 menos 2 alfa. É o que acontece. Se a gente analisar aqui, só o triângulo AOC, a gente tem um triângulo isósceles, né? Tem 2 lados iguais. Então, quer dizer que a gente pode considerar que o ângulo daqui dessa base, do ângulo OCA, é igual a CAO. Como aqui é 180 menos 2A, a gente pode considerar que esses 2A são os ângulos das duas bases, né? Os ângulos da base. Então, nós teremos o quê? A aqui e alfa, ou alfa aqui e alfa aqui. Então, 180 menos 2 alfa daquele ângulo ali. Com isso, a gente conclui que é o que eu acabei de falar, OAC é igual a OCA. Aqui eu botei coloridinho aí para ver se dá para enxergar melhor. Aí a gente concluiu o quê? Que como esses dois ângulos são iguais, e a gente estava trabalhando com os alfas e tudo mais, a gente concluiu que, e a gente já mostrou ali que ali dava alfa lá em cima, e aqui deu alfa, que a OAC é igual a alfa, e a gente já tem aqui o HAB aqui logo no início, a gente considerou que seria o nosso alfa. Então, temos que HAB é igual a OAC, que é o que a gente queria encontrar, né? Muito bom. Muito bom, parabéns. Puxa vida. Aí para mostrar a construção, como foi que eu fiz, deixa eu só ocultar aqui, ocultar a figura aqui. A construção, eu usei a ferramenta aqui, polígono, a gente pode criar um polígono qualquer, marca os 3 pontos aqui qualquer, fechando um triângulo. Aí fui aqui na ferramenta de círculos dado definido por 3 pontos. A gente pode definir o círculo aqui, ó. Pronto, clicando nos 3 pontos. Tá aí. Aí a gente já sabe que a gente quer o circuncentro, né? O circuncentro a gente sabe que é o centro da circunferência daqui, mas só que a gente pode tanto usar a ferramenta centro,
aí tem o centro da cônica, aí ele já vai definir qual é a cônica que a gente criou aqui, aí a gente pode utilizar ela. Mas também a gente pode utilizar, como a gente já sabe matematicamente, a gente pode utilizar o seguinte, vamos calcular, marcar aqui os pontos médios, daqui, desse segmento, desse outro e desse daqui. Aí vamos traçar a reta perpendicular. Aí clica aqui no segmento, clique no ponto. Segmento, no ponto, segmento e no ponto. Pronto. Aqui nós temos o circuncentro. É só agora marcar um pontinho lá, ó. Só clicar aqui no ponto e clicar mesmo no meio, ele já vai marcar o ponto de interseção. Pronto, agora aqui nós já temos... Duas mediatrizes bastavam, né? É verdade. Pronto, olha aí. Só fazer, já dava certo também. É que a gente só precisa só ocultar para ficar mais, não ficar tão bagunçado, né? Pronto, estamos ocultado aqui. Temos aqui então o circuncentro. Agora vamos ao ortocentro. É o que? Só usar aqui ó, a reta perpendicular. Vamos lá aqui no segmento e a um dos vértices, né? Amplia um pouquinho a figura aí. Oi? Amplia um pouquinho o círculo, só para... Certo, aqui. Isso, bom. Show. Aí aqui novamente na reta perpendicular, aqui no primeiro vai ser nesse segmento aqui, e aqui o vértice. Aí aqui nesse segmento, que é o lado do triângulo, e aqui no outro vértice. Agora, novamente, só bastaria 2 também, né? Só clicar aqui no centro. Pronto. Tá dado os pontos, tá aí os pontos, o ortocentro e o circuncentro. Aí a gente pode... Cadê? Deixa eu só... Tinha os pontos de interseção, né? Que a gente tinha que... Na circunferência aqui. 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 Pronto, aí vamos aqui, deixa eu ocultar esses aqui também. Seguro o Ctrl, seleciono cada uma. Exibir objeto. Tá todo mundo ocultado aqui. Vou ocultar esses pontos aqui também. Exibir objeto. Esses pontos aí você já está colocando como sendo as reflexões? Isso. Mas coincide com as reflexões, né? Você tem que usar a ferramenta reflexão ali, ó. Certo. Aí um outro ponto eu fiz do mesmo jeito. Só traçar um... Eles vão acabar coincidindo também. Cadê? Eu acho que esse aqui foi o do centro, é esse, né? Uhum. Então, para esse outro aqui. Cadê? Deixa eu ver, se não me engano. Tá, esse aqui com esse. E agora esse com esse e esse com esse. Pronto, agora é só marcar os pontos de interseção aqui. Opa. Não, mas não era essa reflexão. Não era, não? Coincide, ó. Escolhe um ponto médio aí, em qualquer das mediatrizes. Um ponto médio sobre qualquer um dos... Na intersecção de uma mediatriz que você... Não apaga todas, não. Deixa uma aí. Deixar uma? Deixa... Deixa eu ocultar isso aqui. Essa daí. Ok. Pronto, aqui. Olha lá, marca lá o ponto médio lá. Tirou 2 em história, hein? Ponto médio sobre o triângulo, né? Sobre o triângulo. Não, é só marcar a intersecção, né? Dessa reta com o triângulo. A reta com o triângulo. Tá. Certo. Isso, marca a intersecção. Só cadê a interseção? Aqui, pronto. Reta, triângulo. Isso, agora apaga a reta, por gentileza. Deixa eu botar nesse outro lado também. Não, esse lado de cá não. Não, lado de cá não? Pronto, deixa eu só apagar aqui então. Isso. Apaga a reta e apaga o pontinho na qual essa reta está interceptando a circunferência. Isso. Pronto, aqui. Isso. Agora vai ali do lado... ainda na escrita proposição 2, né? A terceira ferramenta, né? Da direita para a esquerda. Então, vem não. Para cá não. Aqui. De lá para cá, é? Isso. Essa daí. Isso. Tá, reflexão.
Isso, escolhe aí de ponto, a segunda. A Isso, segunda aqui? isso. Certo. Agora clica na altura, no ponto H de cima, né? O H é o de cima. Sim, aqui, né? É o de cima. Aí, Não, seu de H. cima? Opa, deixa eu voltar aqui. Aí clica nesse aí, pronto, já deu. Agora escolhe a outra ferramenta lá na mesma caixinha que está azulzinha ali. Isso, a de cima. Isso Isso. aqui, Agora escolhe o H. Não, o ponto. o Isso. H. Escolhe, aperta nele. Aperta um dos lados. Em qualquer um dos lados? Qualquer um dos lados. Acho que, não, Ele não. deixa eu colocar em outro canto aqui. Deixa eu só ocultar esses outros pontos aqui. Fica melhor, né? Então, dos lados ele não vai fazer. Né? Então você tem que fazer uma reta que passa pelo lado. Deixa eu ver esse. Isso. Deixa eu estar aqui embaixo mesmo. Ah lá, ele fez. A ela fez. Essa é a reflexão. Isso, é isso daí. Porque senão Ah, aí não teria graça, né? É só passar lá e baixar marcar. E aí é interessante que já devia já ir nomeando, né? A galinha 1, a galinha 2, a galinha 3, não sei quando eu fui construindo, eu já fui logo, depois que eu confio a construção, fui renomeando já para não. Só queria fazer uma perguntinha aí, Juan, já estamos avançando o horário, mas eu percebi que quando você seleciona aí a proposição 1, proposição 2, proposição 3, quando você dá um no 1, o outro ele apaga. Como é que você faz isso? Lá nas propriedades, você vai aqui em programação. Aí a gente pode, eles assumem valores verdadeiros ou falsos, né? Eu sei, mas por que você não coloca tudo verdadeiro ali? É porque se eu colocar todo mundo, se eu deixar todo mundo verdadeiro, vai ficar um sobrescrevendo o outro. Aí para ficar bem mais limpo a tela, na hora que fosse demonstrar, então, por exemplo, aqui, quando a demonstração do 3. Então, mas é isso que eu pergunto. Como é que você faz isso, né? Você clica numa caixinha, ela desabilita uma e habilita assim, ó. Por exemplo, aqui, ó, vou na proposição, a gente sabe que a gente tá vendo aqui que ela aparece o nome. Deixa eu ver, acho que não tá aparecendo aqui. Deixa eu ver aqui. Clica com direito, né? Que ele deve dar o nome da caixinha. Pronto, aqui. Esse aqui é o valor booleano D. Esse aqui é o E. Pronto. Aí eu vou aqui em propriedades, nesse daqui, no primeiro, selecionei ele, propriedades. Aí eu vou em programação. Aí tem ao atualizar. Aí esse daqui, o segundo aqui, ele é o valor booleano E, né? Certo. Aí eu coloco aqui, ó, E igual a false. No caso, para ser falso, né? Aqui, o verdadeiro. Certo. Aí você define aqui se ele vai ser verdadeiro ou falso. Que aí, automaticamente, quando eu marcar uma, ele já vai alterar a outra. No caso, como aqui eu coloquei false para o E e para o O, ele automaticamente já vai desmarcando as outras aqui, ó. Aí isso aqui eu faço isso com cada uma das três. Porque se eu fizer só com uma, certo. aí ele só vai funcionar para ela mesmo. No caso, para as outras, você tem que fazer a mesma configuração. Então, se eu estou entendendo, por default, tudo é false. Aí você vai lá, coloca o verdadeiro. Isso. Tá bom, vou tentar isso no olha só, se quiser dar uma mostradinha aqui, ó, só aqui, ó. Define os dois como falso. Pronto. Aqui, ó. Assim, sem nada, aí sim. Ele vai... Pronto, isso aqui eu tirei a configuração dele. No caso, quando esse aqui tá marcado, esse outro aqui, se eu apertar nele, ó, tá vendo que ele vai sobrescrever. Certo. Ele fica sobrescrevendo. Aí eu quero que esse daqui desmarque quando eu marcar ele. Exato. Aí, no caso, esse aqui é o valor booleano D. Então, quando eu clicar na proposição 2, eu lá vou abrir ela, programação. Entendi. Okay. Aí eu coloco, esse aqui era o nosso D, né? Tá. Quando clicar, ele foi falso para os demais lá. Isso. Aí, pronto. Então, quando eu atualizar esse, o D vai virar false lá. Agora. Aí, ó. Aí só fazer isso para os outros, que aqui esse não marquei ainda para esse, então ele tá
Esse aqui é o O. Então, vamos lá, nele de novo aqui. Então, quando eu clicar nele, o O vai ser igual a false. Então, agora, ó. Ah, tá. Então, ali na programação, quando tudo você colocar ali, ele vai atribuir os valores. Pode ser, não precisa ser só booleano, né? Pode ser qualquer outra operação. Pode ser qualquer outro valor. É só tomar um cuidado assim para não. Que se incrementar muito. Não dá para incrementar muita coisa. É um pouco de programação também. Qualquer é o comando JavaScript você pode pôr lá, Alessandro. Então você insere o JavaScript e escolhe se quer executar na atualização, no clique. Tá. E aí ele é válido para aquela. Ele está compilando no clique, então. Tem o JavaScript e tem o atualizar. Aí eu coloquei no atualizar. Ao atualizar, né? Mas é mesmo. O JavaScript também funciona. Ao atualizar o código é GeoGebra, né? Ao atualizar o código tem que ser atualizar GeoGebra. você pode utilizar... Mas você pode trocar o código lá embaixo também. Vai lá que tem uma abinha lá embaixo, código GeoGebra, lá tem opção JavaScript, alguma coisa. Mas tem a opção do GeoGebra também. Aí se manjar um pouquinho de programação, ainda para utilizar a JavaScript global aqui. Show. E o que você faz, Ramon? Acho que eu já perguntei, se eu esqueci, mas vou perguntar de novo. Atualmente eu estou estudando só no mestrado. Estou só no mestrado e também sou professor do curso lá, o GeoGebra. É verdade. Legal. Parabéns pela construção e tô aprendendo aqui também. Essa aí eu não sabia. O João fala pra gente, né? Guarda só para ele, mas essa eu vou usar também nas minhas próximas aí. Muito bom, Ramon. Eu também não sabia disso. Esse detalhe específico eu não falei, não. Eu falei que dava para fazer JavaScript, mas eu não sei JavaScript, então. Bom, aí utilizando o comandozinho de GeoGebra dá para tentar desenrolar um pouquinho. Vou colocar a figura aqui. Pode parar a apresentação? Pode sim, Ramon. Obrigado. Juan. Parabéns aí, Ramon, muito bom. A gente não conhece todos os recursos, acho que vocês que trabalham com isso sabem bem mais que a gente. Mas a gente vai aprendendo no caminho. Bem notado, Alessandro, parabéns aí que eu não tinha percebido esse detalhe. Pessoal, tem mais alguém que queira apresentar? A gente já está na hora extra. Caso contrário, a gente pode ir parando por aqui. Mais ninguém quer apresentar? Então, tá bom. Acho que eu vou parar a gravação.